Olá a todos que estão me assistindo aí. Eu quero só explicar o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu estou aqui agora em Florianópolis, numa capacitação de pastores, e vou ficar até quinta-feira. E na quinta-feira, lá no litoral norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Osório, nós temos um dos campos do nosso Instituto de Formação de Liderança, e eu estou ministrando uma matéria que é Gênesis, chamamos de Pentateuco 1. Eu não estarei presente porque não vai dar tempo de chegar, mas eu vou lecionar agora aqui em vídeo, né? Eu vou gravar vídeo para que os alunos possam receber o conteúdo, não atrasarmos no conteúdo. E então eu decidi fazer ao vivo, decidi gravar, depois eu salvo e envio para os alunos, ok? Então provavelmente quando eu estiver falando aqui, quem está me assistindo, meus amigos, irmãos, discípulos e tudo, eu estou gravando uma aula para os meus alunos do Seminário de Liderança Pastoral, ok? Eu estou ministrando agora a matéria de Gênesis, Pentateuco 1, na nossa nova turma que se iniciou na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, tá? Bem, meus alunos, nós iremos seguir da seguinte maneira. Serão 2 aulas de 40 minutos, tá? Onde eu vou recapitular a aula passada e vou dar continuidade à nossa matéria. Findando a primeira aula de 40 minutos aqui do vídeo, eu vou mandar no celular, no grupo do WhatsApp, um questionário que você vai responder ali em 10, 15 minutinhos, marcar certo, errado, as opções. Vai ser bem prático, só para a gente fixar mais o conteúdo. Ou também posso passar uma atividade da gente fazer compartilhamentos, um share entre os alunos, para a gente poder fixar esse conteúdo, ok? Vocês estão assistindo agora, que é ao vivo, né? Fiquem à vontade. Mas eu decidi fazê-lo assim para abençoar quem quiser assistir e também para poder dar continuidade, ok? Gostaria que a gente iniciasse a nossa aula com uma oração, tá? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de conhecer mais do Senhor. A vida cristã é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque conhecer a Deus é receber a própria vida de Deus para nós. Deus nunca nos agride, nos força a ser tal como Ele é. Há um convite, há um convidar, um aroma agradável que nos chama a viver a vida com Deus. E quanto mais conhecemos de Deus e somos conhecidos por Ele, mais parecido com Ele nós seremos. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, possa nos conduzir a continuar a extrair da Bíblia, do livro de Gênesis, revelação em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, bem, na aula passada nós descrevemos algumas características a respeito do livro de Gênesis, tá? Eu tô com o meu esboço aqui do lado, porque como eu vou passar uns 4 PowerPoints aqui para ser mais prático e rápido, então eu vou precisar olhar para o lado, ok? Vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu falei sobre o livro é o significado, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Eu vou recapitular de maneira superficial. Falamos sobre toda a Bíblia, ela tem uma harmonia. Existem muitos pensamentos que falam que a Bíblia contradiz, mas isso é um engano. Quem disse isso não conhece a Bíblia ou pegou um texto qualquer de uma parte, pegou um texto de outra parte e está se confrontando ideias. Está errado. Porque pegar um texto fora do contexto é criar um pretexto. Um pretexto para uma ideologia exacerbada, um pretexto para um desejo pessoal que está fora da vontade de Deus. E aí que pessoas criam pretexto a respeito de tudo para tentar fazer aquilo que tanto querem, né? Ou para tentar justificar, às vezes, as suas dificuldades, porque é mais fácil você criar pretexto do que ter a humildade de mudar o caráter, ser transformado. Então, isso não existe. A Bíblia ela é harmoniosa. E outra coisa, toda a Bíblia revela Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver cada livro revelando Jesus. Jesus é a pessoa central da Bíblia, Jesus é a pessoa que a Bíblia tanto revela para nós, ok? A Bíblia também ela é um cânon sagrado, 200 anos antes de Cristo, vamos lembrar disso, foi criada no cânon, né? Ok, retornando aqui, né? Então, 200 anos antes de Cristo, na Septuaginta foi feita
então um concílio, aonde a gente pôde, aonde os bispos, a liderança na época considerou os livros inspirados por Deus, ok? E esses livros, então, pôde-se criar o cânon bíblico. E a respeito do cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia foram escritos num período de aproximadamente 2000 anos, tá? Nós temos 66 livros na Bíblia, e a Bíblia basicamente é dividida em Velho e Novo Testamento. Gênesis sendo o primeiro livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Escrito por Moisés, tá? Então, continuando a respeito do livro de Pentateuco, falando só uma introdução do livro específico, qual que é o enfoque nosso a estudar Gênesis? A gente pode estudar o livro de Gênesis, a palavra de Deus, mais específico o livro de Gênesis, de 3 maneiras: o estudo histórico, profético e alegórico. Então você pode pegar o livro de Gênesis e estudar de maneira histórica, os fatos que aconteceram, a geografia, os momentos, né, as personalidades, as famílias, quem é filho de quem, enfim. Você pode estudar de maneira profética também, porque tudo que está descrito em Gênesis são sementes para todo o resto que haveria na Bíblia, ok? São sementes. E também de maneira alegórica, né? Então, existem, dentro da alegoria, de estudar a Bíblia de maneira alegórica, nós vamos perceber que existem tipos, símbolos e analogias, tá? Nós vimos que um tipo é uma figura, uma pessoa, um evento, uma ação do Velho Testamento que aponta para uma realidade no Novo Testamento, ok? Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Adão também é um tipo de Cristo, mas quando entrou o pecado, ele deixa de ser um tipo de Cristo, ok? E é tanto que a Bíblia refere depois do Novo Testamento Jesus como o último Adão, ok? Não sendo mais o primeiro Adão, porque esse caiu no pecado, ok? Nós vemos também objetos como, por exemplo, a Arca da Aliança, a Arca de Noé também aponta para Cristo, porque nós cremos em Cristo, cremos para dentro de Cristo, passamos pelo mar, pelo dilúvio que aponta para as águas do batismo, então saímos depois, o novo nascimento, sair da Arca de Noé, representa então um novo nascimento, que é o início de um novo tempo após o batismo nas águas, ok? Então tudo isso é tipo, ele aponta algo, uma realidade no Novo Testamento. Tá? Estudamos também, de maneira alegórica, símbolos, então objetos reais, visões, nomes, números, cores do Velho Testamento também transferem informações específicas ao estudarmos a palavra de Deus. Então nós veremos isso bastante em Gênesis, ok? E também a analogia, então que são comparações, nem sempre uma analogia toda analogia é um tipo, mas nem sempre um tipo pode ser uma analogia, tá? Então, por exemplo, um tipo, peço desculpa, acho que eu troquei, o tipo é analogia. Por exemplo, a gente pode colocar Moisés e Jesus, né? Moisés é um tipo de Cristo. Podemos pegar José e Jesus, então há uma comparação aqui, então há várias características entre eles, né? Dá para se fazer esse comparativo que mostra que esse personagem do Velho Testamento tipifica esse do Novo Testamento, mas nem toda analogia é um tipo. Por exemplo, Sara e Agar, ambas são do Velho Testamento, mas não aponta, elas não são um tipo, elas são uma analogia. Por exemplo, Sara aponta para a graça, enquanto Agar aponta para a lei, ok? Então, recapitulando o que nós falamos na aula passada, o nome do livro, ok? Não esqueça o nome do livro, Gênesis. No Velho Testamento, no Torá, a Bíblia hebraica e judaica. Os nomes dos livros que eram dados no Velho Testamento seguia as primeiras palavras que eram escritas. Por exemplo, Gênesis, que é Bereshit, significa o quê? No princípio. E tu vai abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Mas já quando traduzida para grego, lembro que eu havia ensinado que a Bíblia foi traduzida para grego, por quê? Porque os judeus, na época do exílio babilônico, e todo o tempo, a transição, territórios que os judeus passaram, fez com que os novos judeus nascidos no exílio não
não soubessem mais a língua hebraica. Então, eles já eram judeus, os judeus helenistas e outros judeus que não se recordavam dessa língua raiz, a hebraica. Então, ele foi traduzido da língua hebraica, judaica, para a língua grega, que era a língua da época. Ok? Vamos lá, continuando. E no grego, que inclusive influencia até hoje a nossa... vocês sabem que a nossa cultura ela é romana e grega também, né? Nós vemos cultura romana nos nossos calendários, nosso sistema numérico, enfim. Mas vemos também a cultura grega no nosso sistema político, nosso sistema legislativo. Podemos ver, então, que a nossa básica ela é mais judaica cristã. Então, esse judaico cristão, ele tem a influência tanto grega também quanto romana, tá? Já no grego, os livros o nome era diferente como dos hebreus. Os hebreus davam os nomes dos livros, Gênesis, Êxodo, com as primeiras palavras do livro. Já no grego, não. O título, ele representa o contexto e o tema do livro. Ok? Então, a palavra Gênesis significa princípio, tá? Que é o tema do livro de Gênesis. O autor do livro, Moisés, a data que foi escrita foi aproximadamente 1400 anos, tá, antes de Cristo. E o tema, lembrando, é um tema, você precisa recordar desse tema, provavelmente vai cair nessa prova. Nós podemos resumir o livro de Gênesis como Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Javé prometeu salvar. Você poderia repetir comigo? Primeira, Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Javé prometeu salvar. O versículo base de Gênesis é capítulo 3, versículo 15, onde é a maior de todas as profecias, ok? E o esboço do livro, basicamente, ele é a criação, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 25, a queda e as promessas da redenção, do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 7, as gerações de Caim e Sete até o dilúvio, do capítulo 4, versículo 8 até o capítulo 7, versículo 24, do dilúvio até Babel, do capítulo 8, versículo 1 até 11, 9, e depois os patriarcas do capítulo 11, versículo 10 até o capítulo 50 no final, ok? Bem, continuando então, na aula passada nós seguimos falando sobre, vamos lá, entramos já no capítulo 1, né? Vamos só recordar aqui rapidamente. Entramos então no capítulo 1 e falamos então sobre a criação, né? Nós falamos que tudo que Deus faz, se você for ler no capítulo 1, tudo que Deus faz é bom. Deus cria os céus e Deus diz é bom. Deus faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo, ele diz é bom. Deus cria a relva e diz é bom. Então tudo que Deus faz é bom. É do caráter de Deus, de que todas as coisas que Deus opera e que Deus faz é bom. Um casamento onde Deus entrou pela pessoa de Jesus, vai ser bom. A criação dos filhos, onde Jesus é o centro, é bom. Sempre quando há influência de Deus, é bom, será boa, será abençoada, será bendita. Por quê? No Salmo 19, lembra disso? A criação revela o seu Criador. Então no Salmo 19 fala que um dia revela o outro dia, que os feitos e a obra de Deus revela. Existe até esqueci o nome, peço perdão. Na psicologia, né, existe o princípio da projeção. O que é esse princípio da projeção? Normalmente, tudo que você faz, você vai impor ou imprimir no que você faz, no que você cria, no que você escreve, maneira de você agir, o seu caráter, os seus conceitos, né, a sua forma de pensar, as suas carências, tudo nós imprimimos o nosso caráter, quem nós somos. Assim também a criação ao nosso redor revela quem é. Romanos capítulo 1 fala, todo homem é indesculpável. Por quê? Basta olhar ao seu redor. Tudo que Deus fez, né, tudo que Deus criou é bom, é perfeito, existe equilíbrio, é inteligente. Os cientistas, os homens até hoje trabalham muito para descobrir o porquê e como a obra das mãos do Senhor é tão perfeita. Então, a criação revela o seu Criador. Tá? Então, ainda a respeito da criação, nós vimos que
sobre a criação, Deus revela nela o seu desejo e o seu propósito. Então, qual foi o motivo da criação? Foi o prazer. Deus cria todas as coisas para o seu próprio prazer. O propósito da criação, se relacionar com o homem. A base da criação, a sua vontade. Ok? Os meios da criação, foi pelo Espírito e pela palavra. Ok? Continuando ainda, vamos avançar aqui, processo, ok, da criação. E aí então nós mergulhamos sobre Gênesis capítulo 1. Ok, vamos lá então, continuando a nossa aula de hoje. Só deixa eu abrir o meu esboço, para a gente não perder nenhuma linha de raciocínio. Então, só relembrando para quem está assistindo agora aqui comigo, né? Eu estou gravando uma aula do seminário pastoral. Eu só recapitulei o que eu já lecionei em 2 aulas atrás. E aqui eu vou dar continuidade. Vamos lá. Hoje, então, eu quero falar sobre... Vamos lá, perfeito. Continuando, então, a nossa aula. Essa é a minha 3ª aula, ok? Eu quero falar sobre a criação e a nova criação. Então nós vamos estudar hoje o 1º capítulo de Gênesis, do verso 2 em diante. Lembrando que no verso 1 a gente viu que no princípio criou Deus os céus e a terra. É só esse o versículo 1. Então tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Então aconteceu um evento entre o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, tá? Porque o versículo 2 fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ela não foi criada sem forma e vazia, já falamos sobre isso, mas milhares de anos passaram entre o versículo 1 e o versículo 2. E nós acreditamos que uma catástrofe aconteceu com que fez com que a criação boa, perfeita de Deus se tornasse um caos, sem forma e vazia. Ok? Então, lembrando que estudando Gênesis, nós temos 3 tipos de abordagem, tá? Histórico, profético e alegórico. E recapitulando, que no capítulo 1, no versículo 1 e versículo 2, aconteceu um fato que tornou a criação de Deus vazia, caos, no abismo, né, destruída, sem prazer, sem alegria, sem foco, sem propósito. Tudo que Deus faz é bom. Deus não criou o caos. Então, quando você for ler Gênesis, a partir de hoje, leia com esse óculos. Né? Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque Deus não cria destruição, Deus não cria o caos. Ok? Então, eu poderia chamar o versículo 1 como criação, realmente. E o versículo 2 como, a partir do versículo 2, como a recriação. Né? Porque Deus, então, do caos, por causa da queda de Satanás, torna tudo um caos aqui na Terra. E Deus, então, começa a recriar. Então, a gente vai fazer essa analogia. Lembra o que é uma analogia? É uma comparação. Vamos comparar a criação e a nova criação. O versículo 2 em diante, criação, e eu chamei de recriação, com a nova criação, que é quando nós aceitamos Jesus Cristo e nascemos de novo, ok? Então hoje faremos essa analogia, tá? Então tudo que Deus cria de maneira perfeita e de maneira maravilhosa, mas a terra tornou-se vazia, ok? Com a queda de Satanás. O que acontece com os homens? Assim como a terra se tornou sem forma e vazia, nós também nos tornamos, por causa do pecado, vazios, sem forma, sem imagem, sem afeição. Nós somos homens carentes de ideologias. Né? Você vê que todo jovenzinho é um livro branco, e aí o estudo, a educação, as ideologias tentam imprimir nele, o mundo tenta ganhar ele. A política tenta ganhar ele, a cultura tenta ganhar ele. Então você vê hoje a carência da humanidade de propósito, a carência que os homens têm de foco, de propósito de vida, de projeto de vida. Né? Então a terra ela se tornou sem forma e vazia, não era a condição que Deus criou. Né? E também o homem não foi criado para ser sem forma e vazio. Eu quero falar para você que está me assistindo aqui, os alunos e quem estiver me assistindo. Deus não criou você sem forma e vazio. Eu sei que muitos
se revoltam com Deus e ficam muito chateados porque, por que minha vida é assim? Eu quero te dizer, sua vida não é para ser uma destruição, sua vida não é para ser um caos, a sua vida não é para ser uma derrota, a sua vida, você não foi feito para a desgraça, ok? Você foi feito para brilhar, porque tudo que Deus faz é bom, mas algo aconteceu com os homens, com a humanidade, que nos tornou sem forma e vazios, carentes de afeição, carentes de projeto e de propósito. Então o homem se tornou assim. O que aconteceu com a raça humana? A queda. Adão e Eva no Éden, quando eles caem no pecado, isso causa também o caos dentro do homem. Imagina, Deus criou Adão e Eva para o seu prazer, para se relacionar com eles tinham projeto, tinham alegria, eles estavam com Jesus, eles tinham preenchimento do seu coração, tinham prazer em Deus. Hoje em dia não, os homens são inimigos de Deus. Um avião cai, um parente morre, as pessoas culpam a Deus. Porque Deus quis. Claro que não. Deus não quer a desgraça, Deus não quer a derrota, Deus não quer fracasso, Deus não quer separação e nem morte. Isso não combina com Deus que cria todas as coisas de maneira boa e agradável. Então, o que aconteceu com a humanidade que torna todos os homens vazios e carentes é exatamente o pecado. O pecado foi uma queda para a humanidade. Todo ser humano hoje nasce em pecado. Vou falar disso posteriormente, tá? Nós trazemos sobre nós essa característica de quem nos criou. Então, como os meus pais eram pecadores, eu também nasci com essa característica do pecado impresso em mim. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, neles não havia pecado. Por quê? Porque Deus é santo e nele não há pecado. Mas quando eles, enganados pela serpente, deram lugar ao diabo e caíram no pecado, os seus filhos, a partir de então, nascem com características daqueles que o criou. Então os filhos... Por que depois de Adão e Eva toda a raça se tornou pecadora? Não é porque Deus imprimiu e acabou e vai destruir a humanidade. Se Deus me ama, por que então ele deixou a gente nascer com pecado? Não, Deus não tem nada a ver com isso. É lícito, é inteligente falar isso. Se os filhos de Adão e Eva nasceram de Adão e Eva que estavam no pecado, esse filho vai nascer com a impressão do pecado nele também. Na carne dele, né? Então nós nascemos assim. Carentes, vazios e com o caos dentro de nós. Tanto é que todos nós, quando encontramos a Jesus, nós temos a experiência de ser o quê? Preenchidos. Todos nós nos chegamos a Jesus exatamente por causa disso, porque houve um momento que a gente falou, basta, não aguento mais minha vida, ou não aguento mais isso, ou eu acho que lá na igreja eu vou ter amizades verdadeiras, ou eu vou encontrar uma pessoa especial, enfim. São N motivos que nós conhecemos a Jesus, mas você pode ter certeza que o que te levou até Jesus mudou a história da sua vida, porque Jesus te pegou depois e você nasceu de novo, ok? Então, por causa da queda do homem, ele recebeu essa natureza do pecado, dentro de nós, e nós nos tornamos sem forma e vazios também. A respeito, então, da criação e da nova criação em Cristo agora, eu quero falar a primeira coisa. A criação original foi danificada. Se você for ler do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 31, você vai perceber que a criação de Deus ela foi danificada. Tá? Então, por meio da queda de Satanás, o caos veio, danificou a criação e também danificou o homem. Tá? Assim também aconteceu conosco. Então, por que a gente não estuda, por exemplo, por que a gente não pega Gênesis, vamos estudar de maneira histórica? Porque esse não é o motivo. O nosso seminário de formação de liderança, ele não tem o intuito de deixar a sua cabeça desse tamanho de tanta teologia e o seu espírito num grão de feijão. Não é isso o propósito de Deus. Mesmo ao estudar a Bíblia, o nosso foco é conhecer Jesus, é conhecer o verdadeiro, né? Não é virar teólogos, que não faz diferença na nossa família, na nossa casa, na nossa sociedade. O propósito de Deus é que haja luz, né? Então, nós fomos criados bons, o propósito de Deus para nós é perfeito, é bom, é agradável. Tudo que Deus faz, o casamento é para ser agradável, os filhos é para ser agradável, o trabalho é para ser agradável. Mas nós fomos danificados por causa do pecado. Coloque isso na sua mente, no seu coração. O pecado destruiu a pureza do coração, a liberdade de viver, inclusive viver livre de qualquer coisa que poderia nos prender e nos derrotar. Então, sobre a criação ser danificada, eu quero tocar algumas características. A terra, a Bíblia diz que na criação a terra estava sem forma e vazia. Assim também é a nossa característica antes de Jesus, sem forma e vazia. O homem perdeu a forma original. Deus planejou o homem para brilhar. Deus planejou você para ser feliz. Mas por que nós
conhecemos a Jesus porque antes de Cristo nós não estávamos felizes, estávamos depressivos, tristes, angustiados, com medo, enfim, estávamos sem forma. Sem forma também fala de não ter característica, de não ter ideal, propósito de vida. Já viu aquela pessoa que é levada por qualquer empolgação, aí vem na faculdade, alguém vai lá ler um livro, revolucionar, vamos lá, vamos embora, que esperar, não é fazer... E aí isso vai ganhando seu coração, porque você vê motivo, você vê foco, você vê propósito, você se entrega a tudo isso. Mas se você já tivesse um projeto de vida, você não estaria carente a outras ideologias por aí, entende? Nós éramos assim, né? Antes de Cristo, éramos vazios e sem forma, perdemos a glória. Que forma é essa? Era a imagem de Deus. O projeto é que nós expressássemos o próprio Deus. Mas por causa do pecado e da queda, não conseguíamos expressar o Deus, só expressávamos derrota e angústia, né? A Bíblia fala que a terra estava sem forma e estava vazia também. Vazia, para nossa característica, antes de Cristo, fala de um homem vazio. Somente o novo nascimento pôde nos preencher. É assim. A Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Vamos pensar aqui numa alegoria, num exemplo. Uma luva. A luva, ela tem imagem de quê? De uma mão. Então, nós somos essa luva. Nós fomos feitos à imagem de alguém. Nós fomos feitos à imagem do Filho. Então, estávamos vazios porque nós não tínhamos uma mão dentro de nós. Então a gente engolia qualquer coisa para dentro de nós, qualquer ideologia, pensamento, revolta, conclusão, engolíamos para dentro de nós. Por isso que todo aquele que conhece Jesus, ele experimenta que a experiência de Cristo, ela enche, ela preenche, ela completa. Então nós estávamos assim como na criação, estávamos também sem forma, sem expressão e imagem e vazios. Terceira coisa, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face das águas. Então nós éramos assim. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, fala que nós, antes de Cristo, éramos oprimidos do diabo. O que era uma pessoa oprimida do diabo? Ela quer mentir? Ela mente. Ela quer encher a cara? Ela enche. Ela quer se revoltar, se levantar contra uma pessoa? Ela faz. Ela não quer perdoar? Ela constantemente é oprimida por pensamentos só para se defender, para se guardar, para se expressar. E isso não expressa o caráter de Deus, né? Então nós estávamos longe da luz de Deus. Por exemplo, tem gente que acha que liberdade é você ser dono do seu próprio nariz. E éramos oprimidos por esse tipo de pensamento. Aí, em nome dessa opressão, machucávamos relacionamento, dividíamos família, enfim. Né? Mas a gente, depois que conhece a Cristo, descobre que a verdadeira liberdade é você não ser preso em mágoa alguma. É perdoar e é pedir perdão. Essa é a verdadeira liberdade. Então, você mesmo é dominado por nada e você mesmo é dominado por ninguém. Olha que liberdade. Você não é dominado por vícios, você não é dominado por feridas do passado, você não é dominado por nada. Você é livre. Né? Então, nós éramos em trevas. A Bíblia fala também que havia um abismo. Então, existia um abismo na época da criação, onde o Espírito de Deus pairava também ali sobre a face das águas. E fazendo essa analogia conosco antes de Cristo, nós também tínhamos um abismo dentro de nós, né, que nada conseguia preencher. Esse vazio, esse abismo, tudo para nós era muito angustiante, tudo era muito extremista. Né? Por mais que você buscava conhecimento do porquê das coisas, isso te supriu uma semana, 2, 3, depois nada, vou viajar então para encher, dispairar minha cabeça. Aí era legal a viagem, mas voltava, a angústia vinha, não, preciso casar, e casava, ter filho. E no final tudo descobria que não era isso, separava da esposa, ia para outro casamento, e usava droga, nada preenchia. Aí percebeu, não sei o que está acontecendo comigo, nada me preenche. Essa é uma conclusão que todo homem tem que chegar, né? Bem, continuando, então, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A água na Bíblia, ela simboliza vida, mas também simboliza morte. A água que se movimenta, ela aponta para vidas. Então, por exemplo, Jesus se encontra com a mulher samaritana ao meio-dia num poço de água, ela queria buscar sede, Jesus fala, se você soubesse quem é que te pede, você me pediria e eu te daria a água da vida. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, tudo que aponta para a vida e que envolve água é
é fonte, é que flui, é que gera propósito, né? Mas a água também acumulada na Bíblia aponta para a morte. Por exemplo, o mar. Jesus andou por sobre as águas. Por quê? Porque estar em Cristo é andar sobre a morte, sobre os medos, sobre os problemas. Então, muita água na Bíblia aponta também para morte. Ok? Então, em Gênesis, a terra se tornou habitação do diabo. Pairar é chocar. O Espírito Santo de Deus pairava, né? Por mais que ali a terra, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, Satanás caiu, tudo se tornou um caos. Mas o Espírito Santo de Deus pairava, chocava. Esse pairar original é chocar. É gerar ambiente para que algo aconteça. Para produzir o quê? Vida. O Espírito Santo de Deus então pairou sobre a face das águas, gerando um ambiente para que a palavra de Deus fluísse. E é isso que aconteceu conosco. Ninguém se converte assim do acaso. Alguém orou por você. Eu mesmo, eu me converti porque havia uma irmã, o nome dela é Moema Batista, e ela orava por mim. Nós nos conhecemos por causa da... Nós participávamos de uma entidade filantrópica juntos, e ela era cristã, então ela passou a orar por mim. Tinha também outras pessoas, como o Tiago, eu não me lembro só o nome dele, Tiago, que fazia luta junto comigo, uma colega também, não me lembro o nome dela, e foram 3 cristãos que me cercaram de alguma maneira e oraram. Então o Espírito Santo de Deus estava pairando sobre o meu abismo, né? Sobre o meu caos, sobre o meu vazio, sobre o meu sem forma. E aí um dia eu ouvi a palavra, o haja, né? Então eu quero falar agora a segunda coisa, as condições para que a vida possa se manifestar. A primeira delas é o Espírito pairando, é o que eu estou falando agora. Então o Espírito ele vem para chocar mesmo, como não é chocar de é chocar como a galinha choca os ovos e dali gera vida. O Espírito Santo de Deus pairava. Todos nós que aceitamos Jesus tivemos o Espírito Santo de Deus pairando sobre nós. Alguém orou pela sua cidade, alguém orou pela sua família, alguém orou pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, como hoje eu oro pelos meus filhos. Então o Espírito Santo de Deus paira sobre nós. Eu sei que tem muitos, pode ter até amigos meus agora assistindo esse vídeo aqui, né? Meus alunos estão me assistindo, mas eu estou gravando em forma de live, né? Quem sabe isso aqui não abençoa mais pessoas. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está pairando sobre a sua vida. E não só para você que não conheceu Jesus como um salvador, às vezes você conhece Jesus como um profeta dos cristãos e tudo, mas talvez você que já é cristão também conheceu Jesus só alguém que te livrou do inferno. Mas não, ele está pairando na sua vida para te abençoar. Ele está pairando sobre o seu casamento para se tornar um casamento abençoado. Você que é solteiro, para que você possa casar corretamente com um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que vai viver o resto dos dias com você, prosperidade no trabalho. O Espírito Santo de Deus constantemente paira sobre nós. Então essa era a condição. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, lá em Romanos 5. Ou seja, se havia o caos, vai haver favor. Talvez você, meu aluno que está assistindo agora, está passando por momentos angustiantes na sua cela, na sua casa de trabalho. Calma! Quero te falar que aonde abundou o pecado, a destruição, o caos, vai haver superabundante graça. Okay? Então a segunda condição é que a palavra de Deus veio. No versículo 3 fala que então Deus disse, haja luz. Haja luz. Lá em João, no capítulo 1, fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E ele se manifestou aos homens. Espera aí. Estava com ele, era Deus e manifestou aos homens Jesus. É Jesus. Jesus é o verbo. Então lá quando